As Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 2, para lermos nesta noite os versos 11 e 12. Efésios, capítulo 2, verso 11 e verso 12, a nossa meditação esta noite de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Oremos. Senhor, nós agora rogamos, concede-nos fé para crermos na palavra de Deus. Concede-nos, ó bondoso Deus, entendimento espiritual para compreendermos as verdades contidas neste livro sagrado. Ó Deus, quebranta o nosso coração, tanto endurecido pelo pecado, para que ele receba esta palavra e ela frutifique. É o que oramos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aí caminhando nessa série de sermões em Efésios, o tema geral, antes da fundação do mundo. E hoje nós chegamos aí ao capítulo 2, versos 11 e 12. Nós vamos ainda, por mais 2 domingos, retornar a esses 2 versos. Nossa caminhada tem sido vagarosa, não se preocupe. Em breve nós devemos voltar ao início do capítulo 1 novamente, para nos aprofundarmos mais, tendo em vista a riqueza teológica desta epístola. Mas hoje nós vamos tratar inimigos ou amigos de Deus. Inimigos ou amigos de Deus. Em Éfeso e os seus arredores, os judeus e gentios aceitaram o Senhor Jesus Cristo, passando a viver em comunhão e amor. O apóstolo declara aqui que estes 2 grupos se encontraram na igreja e passaram então a compor a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa então o verso 11 com um portanto. Isto é, porquanto vocês, Efésios, uma vez mortos, foram vivificados pela graça, mediante a fé para as obras. Nós vemos isso do verso 1 até o verso 10. Então o apóstolo conecta o que outrora ele nos apresentou, e aos Efésios, os seus ouvintes originais, que eles que estavam mortos em delitos e pecado, foram vivificados pela graça, por meio da fé, para as boas obras. E agora então Paulo continua o que ele já tinha nos apresentado, essa transformação do nosso estado de pecadores em salvos pela graça, ligando com este portanto. Considerem o seu atual e elevado estado à luz de sua anterior e miserável posição. Paulo diz assim: olha, vejam como Deus os conduziu para o reino da sua luz, vocês que outrora viviam nas trevas. De manhã eu usei um exemplo aqui, nós estávamos reunidos em escola dominical, o que significa tomar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Primeiro nós precisamos conhecer o nosso estado de quem está em queda, de quem precisa e necessita de salvação. E a imagem que eu recorri é a seguinte: suponhamos que você não saiba nadar, e esteja num poço muito profundo, então tenha sido tomado pelas profundezas das águas e ali tenha morrido, e esteja em avançado estado de putrefação. Não há nada que você possa fazer mais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, se aproxima dessas águas profundas
restaura a vida em você, Ele regenera, Ele gera de novo você, Ele vivifica, Ele dá vida de novo, retira você do mais profundo abismo, coloca você em situação de quem agora está regenerado e vivificado, fora de perigo, livre das profundezas do abismo das águas. E então agora Ele conduz você a uma caminhada de vida em santificação até o dia final, no qual você vai ser glorificado e habitar com Cristo. Ter Cristo como Salvador significa se ver livre dessa situação de tão grande desgraça, na presença agora de um Deus bom e misericordioso, restaurado pelo amor eterno dEle, a fim de que então possam glorificar a Deus, o seu benfeitor. Só glorifica a Deus quem consegue compreender o quão profundo ele esteve, o quão morto ele esteve, em quão grande situação de desgraça ele se encontrou, e como Deus, pela graça, pelo amor imerecido e livre, resgatou você e transformou a sua vida. Então, qual era o estado anterior dos Efésios? A fim de que possamos glorificar a Deus, qual é o estado anterior em que nos encontrávamos? Antes que este portanto ocorresse, como é que nós estávamos? Em primeiro lugar, sem Cristo, separados de Cristo. Veja o que diz o verso 12. Naquele tempo, outrora, no passado, estáveis sem Cristo, separados do Senhor. Eu sei que você tem uma pessoa muito querida, que você ama muito, a quem você quer bem, e tudo que vem à sua mão para que ela seja feliz, você o faz. E eu quero que você substitua essa pessoa então pela figura de Cristo. E imagine-se então desprovido da presença dessa pessoa. Imagine-se que ela se ausente de você definitivamente, que você não possa mais se relacionar com ela. Então o apóstolo diz que nós estávamos sem, não havia nenhuma possibilidade de nos relacionarmos com Ele. Não é possível aqui que Paulo esteja querendo dizer que antes de sua conversão a Cristo, você não atentava para Ele, nem Ele para você. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o que Paulo está nos apresentando é a ideia de que, porquanto o apóstolo já nos indicara com bastante clareza que seus destinatários estavam incluídos no número dos eleitos desde toda a eternidade, o capítulo 1, a partir do verso 3 e os seguintes. A ideia não é que ele não sabia de você, nem você não sabia de Cristo. Mas o que ele fala é de uma separação por causa da nossa condição. Então, por mais que você quisesse estar com Cristo, amar ou obedecer a Cristo, era impossível. Você estava sem Ele. Por causa do pecado, você estava destituído da presença dEle. Você não podia amá-lo verdadeiramente, relacionar-se com Ele, fluir dele bem algum, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, outrora, estávamos destituídos da presença dele por causa da condição em que nos encontrávamos. Então o apóstolo fala assim: olha, desde a eternidade Ele escolheu você, mas você estava separado dele por causa do pecado. Por causa da sua condição, você estava impossibilitado de se achegar a Ele verdadeiramente, mesmo que de muitas maneiras você tivesse tentado, às vezes através da religião, que no latim o termo é religare, ligar de novo. O propósito da religião, sim, é nos ligar novamente a Deus, mas a religião em si não pode fazer. Então, por mais que tentássemos e buscássemos, e ora essa ou aquela denominação, ou ora essa e aquela religião ou seita, nós não alcançávamos a Deus, porque é impossível que pelos nossos esforços próprios, pela nossa liturgia, alcancemos a Deus. Então o apóstolo, em primeiro lugar, nos declara esta verdade: estávamos sem Cristo. Não há um caminho para que nos aproximemos de Deus, senão seu Filho amado. Então ele mesmo declara, em João capítulo 14, o verso 6, eu, Jesus,
sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Estar sem Cristo era quando, mesmo ao reconhecê-lo, mesmo em tentar amá-lo, mesmo tentando agradá-lo, não podíamos nos aproximar nem dele, nem do Pai, porque sem ele é impossível que nos aproximemos de Deus. Estar sem Cristo significa, portanto, estar sem salvação. A mais triunfante alegria do cristão é a posse da solene segurança de que ninguém e nada jamais poderá separá-lo do amor de Cristo. Romanos 8:35. Abra sua Bíblia lá, em Epístola de São Paulo, capítulo 8, para lermos o verso 35. Talvez você não conheça plenamente o que diz este texto. E o apóstolo então começa com uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E então ele dá uma resposta: que será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verso 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho ficado chocado com algumas cenas que eu tenho assistido ultimamente. Os nossos irmãos que fraternalmente amamos em Cristo, que na Síria e no Iraque têm sido decapitados diariamente por causa da sua fé, têm se ajoelhado com grande hombridade, com um rosto tão sereno que chega a me humilhar, e sem gritos, sem lágrimas, sem lástima, têm as suas cabeças arrancadas, vivos por causa da fé. E de fato, quando o apóstolo diz que eles estão entregues como ovelhas para o matadouro, mas tem uma certeza plena de que nem a espada do Estado Islâmico os separará do amor de Cristo. Quem está sem Cristo não consegue compreender a profundidade do amor para com o Senhor. Não consegue conhecer a profundidade daquilo que o apóstolo fala no verso 39, quando ele diz assim: ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que o apóstolo diz que o amor de Deus por nós se encontra na pessoa de Cristo. Nós vamos voltar a isso no capítulo 1, quando o apóstolo fala da nossa união com a própria pessoa de Cristo. E então ele fala de um amor que não pode ser atingido por coisa alguma. A lista é exaustiva, é ampla, vai de um aspecto ao outro, inclui as coisas da ordem natural e da ordem sobrenatural, as coisas do presente e do porvir. Paulo não deixa nem da mais menor, da mais pequena, da menor até a maior de todas. Nada fica fora daquilo que Paulo diz pode nos separar do amor de Cristo. Mas ele diz que outrora vocês estavam sem Cristo, e agora vocês têm Cristo em vocês. Eu não sei quantos aqui são dignos de fato serem chamados cristãos, porque cristão significa pequeno Cristo, ou seguidor de Cristo. Ontem eu li 2 notícias de 2 jovens, um no Reino Unido e outro nos Estados Unidos, que venderam a casa, venderam os bens para ir lutar contra o Estado Islâmico. Mas eu quero avisar você que a nossa luta não é feita pela carne nem com espada, ela é feita com poderes celestiais e espirituais. Ter Cristo
significa viver no amor de Deus. E o apóstolo então nos apresenta uma segunda característica. Quando estávamos sem Cristo, também estávamos sem cidadania, alienados da comunidade de Israel. Naquele tempo, ou seja, outrora, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Aqui Paulo fala de uma cidadania, daquilo que outrora nós vimos expresso em nossa nação, quando aconteceu aqui a Copa do Mundo. As pessoas gastaram milhares e milhares de reais pintando as ruas, as casas, enfeitando, se vestindo, choravam quando o hino era entoado, empenharam a vida em torcer, se envolveram e se tornaram de fato uma nação que uma só voz gritava. O apóstolo diz que nós, outrora, quando estávamos sem Cristo, não tínhamos cidadania. Agora ele diz, agora vocês são cidadãos do reino, vocês pertencem à nação de Israel, o Israel espiritual. Certamente que os efésios, no sentido absoluto, não viviam sem cidadania, eram cidadãos romanos, mas não desfrutavam da cidadania no seio do povo eleito. Então talvez você não tenha se identificado como um cidadão do reino. Talvez você ainda seja um estrangeiro. Talvez você não se identifique com a igreja. Talvez você não se identifique com aqueles irmãos nossos que estão sendo decapitados neste exato momento. Talvez você seja um total estranho, alienado da comunidade de Israel. Mas Paulo diz que aqueles que receberam Cristo agora são uma nova nação, um novo povo, constituídos agora herdeiros de Cristo. Nós temos um Pai comum, por isso nós nos chamamos de irmãos, fraternalmente nos amamos, porque Paulo diz que fomos transformados. Todos nós aqui somos brasileiros, e se um argentino se levanta contra a gente logo diz, olha, cuidado. Espera então agora o apóstolo que também tenhamos a mesma identidade que diz respeito ao cristianismo, que o nosso emblema e a nossa bandeira, o pendão que erguemos seja do reino dos céus, que a nação de Israel seja a nossa nação, que sejamos israelitas pela fé, que o nosso pai pela fé seja Abraão, e que empunhemos a bandeira da fé para lutar por ela, porque outrora vocês eram estranhos à nação de Deus, mas agora você é cidadão do reino, agora você faz parte do reino. O apóstolo então diz que antes estávamos sem cidadania, mas agora somos filhos do Senhor. Em terceiro lugar, o apóstolo diz que éramos sem amigos, estranhos aos pactos da promessa. Verso 12: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. A essência do pacto da graça, a que essa presente passagem faz referência, é a experiência de amizade de Yahvé. Olha o Salmo 25, verso 14. Uma das mais belas passagens das Escrituras, Salmo 25, verso 14. Abra sua Bíblia. Leiamos com fé a palavra do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha, o salmista declara que a intimidade do Senhor. Amigo é alguém íntimo. Amigo é alguém que é próximo. É alguém com quem nós podemos compartilhar segredos. É alguém em quem nós experimentamos a aproximação. Então o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Ele. A esses Ele dá a revelar a sua aliança. Portanto, ser estranho ao pacto da promessa, ser estranho àquilo que Deus prometeu, é alguém que está distante, é alguém que não tem direitos, é alguém com quem ele não se relaciona. A aliança está intimamente ligada a um relacionamento de proximidade.
Quando Deus chama o seu povo no Egito, Ele diz assim: eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. É Deus que diz isso. É Deus que se faz revelar a eles, e é Deus que os toma para si. Deus os aproxima, diz o salmista, como uma galinha traz os seus pintinhos para baixo das suas asas e os guarda e os protege. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. É este pontinho pretinho bem no centro do seu olho. Eu duvido muito que você deixe alguém tocar o seu olho, que você deixe alguém aproximar-se da menina dos seus olhos. Então o salmista diz que nós somos assim para Deus. A aliança então pressupõe intimidade, a aliança pressupõe cuidado. Por isso o nosso bom Deus, que paternalmente se relaciona conosco, quando instituiu a aliança, diz que paternalmente nós nos relacionaríamos com nossos filhos, colocando-os também em aliança com o Senhor. Daí então o batismo infantil é a apresentação. Nós vamos no próximo domingo entrar nesse aspecto no versículo de número 11, para entendermos que a circuncisão era o sinal, um selo do pacto aplicado ao povo. E isso ele fez paternalmente, se tornando amigo da nação de Israel. Se tem algo muito claro nas Escrituras, é que Deus é amigo do seu povo, e Ele se relaciona com a gente paternalmente. Por isso Jesus nos ensinou a orando, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Toda vez que nós o invocamos, nós começamos invocando Ele em algo que diz: Ele é nosso amigo, Ele é íntimo da gente, paternalmente Ele cuida de nós. Outrora, você não era amigo de Deus, você era estranho às promessas. Deus não tinha nada com você, e você não queria nada com Deus. Mas depois que você recebeu a Cristo, Deus se torna amigo, e então Ele tem uma relação muito pessoal e próxima com você. Em seu estado de incredulidade, os efésios foram estranhos a essa amizade. Você tem que entender que quando você era incrédulo, você era inimigo de Deus. E quando então você recebe da parte de Deus fé, graça, e então você se torna filho de Deus, você agora é amigo dele. Nós vamos ver isso em Tiago, na epístola, aos domingos de manhã, na qual o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a entender se nós somos amigos do mundo ou amigos de Deus. E você precisa então considerar seriamente no seu coração se você ainda não é um incrédulo, se você não está tendo amizade com Deus, se você não está tendo um relacionamento de intimidade com Ele. Eles eram meramente estrangeiros, privados dos direitos e privilégios de cidadania. Eles não podiam se relacionar, eles estavam sem Cristo, eles não eram cidadãos do reino, eles não eram amigos de Deus. Então eles viviam sem Deus e sem esperança nesse mundo. Por isso o apóstolo, em quarto lugar, nos apresenta: sem esperança, não tendo esperança. Olha lá o que diz o apóstolo no verso 12 do capítulo 2 de Efésios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando você não tem esperança, o desespero assume o lugar. E ser uma pessoa desesperada é ser uma pessoa sem perspectiva futura. A única coisa que dá sossego ao coração é a ideia de fim. Mas eu tenho uma notícia muito triste para você: o fim não chega. Os seres humanos foram criados para serem perenes. Tem início, mas não tem fim. Então, por mais que você desista de tudo, por mais que você queira abandonar tudo, o sofrimento continuará, a dor sempre estará presente, o desespero sempre fará parte da sua existência. O apóstolo então diz: sem esperança, não tendo esperança. Agora, com Cristo, vocês têm uma esperança, vocês esperam em algo. Vocês estão firmados, aguardando o cumprimento dessas coisas. Quem tem Cristo vive em esperança e aguarda o dia da revelação final do nosso Senhor Jesus Cristo.
sabendo que naquele dia toda aflição, toda dor, todo sofrimento, todo pecado será apagado, vencido e definitivamente lançado no lago de fogo que arde para sempre. E as Escrituras então dizem que aquele Pai que nos ama, que é nosso amigo, vai nos tomar no seu próprio colo e vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. E não haverá mais noite. Ele mesmo será o nosso sol. Não haverá mais fome, porque Ele mesmo será o nosso alimento. Então a esperança é uma certeza daqueles que creem de que tudo aquilo que Ele nos disse se cumprirá. Então Ele disse de forma muito maravilhosa: tenha de bom ânimo, eu sou convosco. Eu vou para junto do Pai preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar para você um quarto. Não se turbe o vosso coração, eu sou convosco. O cristão, por isso, não é alguém sem esperança. O cristão não é alguém destituído de esperança e preenchido de desespero, mas o cristão é alguém que tem uma confiança certa que nada pode separá-lo do amor de Cristo Jesus. O cristão tem plena certeza de que ele não é alguém sem cidadania, mas ele é um estrangeiro nesse mundo e pertence ao reino dos céus. O cristão não é alguém que vive em desespero, mas ele tem uma esperança certa e final de que o Senhor tornará e fará dele os seus, tomando-os e restaurando-os com a sua graça de forma final. É o conhecimento da promessa de Deus, acrescido da confiança com relação ao seu cumprimento, que nos dá esperança. Abra a sua Bíblia, segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, para lermos o verso 7. Segunda epístola que São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, o verso 7. Então o apóstolo diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. O apóstolo então nos fala desse conhecimento da promessa. É por isso que é importantíssimo que você se aproprie das promessas de Deus contidas nas Escrituras. Eu já falei aqui, há 3 tipos de promessas nas Escrituras: as que se cumpriram, então são aquelas passadas que a Escritura apresenta e registra o cumprimento. As presentes que nós estamos experimentando, promessas que estão se realizando sobre nós. Por exemplo, Jesus disse que iria para junto do Pai, nos enviaria o Consolador. O Espírito Santo habita em nós. É um cumprimento da promessa dele hoje, em nossas vidas, uma promessa presente. E promessas vindouras, que estão no futuro, que ainda hão de se cumprir. Você precisa conhecer as 3. As passadas, porque ensina o seu coração e mostra como Deus agiu poderosamente com um braço forte no meio do seu povo. Você precisa conhecer as que estão acontecendo hoje, para que você tenha alento em meio às aflições. E você precisa saber das que hão de se cumprir ainda, para ter esperança, aguardando o dia final, no qual elas se cumprirão. Por isso o apóstolo diz: meus irmãos, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Você sofre? Paulo diz assim: você também vai passar pela consolação. É isso que dá esperança, é isso que dá conforto, consolo, saber que o próprio Deus vai nos consolar. Então, quando eu conheço a promessa, eu descanso. Por exemplo, ele diz que a morte vai nos atingir, mas ela não vai ter vitória final, porque seremos ressurretos. Como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. É uma promessa. E quando eu conheço a promessa e me firmo nela, eu tenho esperança. Então eu aguardo. E como diz o apóstolo,
a respeito de vós está firme. Então nós ficamos firmes, inabaláveis. Quando o apóstolo então começa o verso 11 dizendo: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, então ele diz assim: outrora vocês estavam destituídos da graça, mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou, pela graça sois salvos. E então o apóstolo diz no verso 12: naquele tempo estavais sem Cristo. E eu me preocupo muito, porque apesar de alguns aqui terem professado verbalmente ter Cristo, vivem como se não o tivessem. Então ainda há tempo para que você creia e não viva sem Cristo. Talvez você tenha se iludido, talvez o seu coração tenha enganado você, talvez a sua mente tenha convencido você, mas você está vivendo sem Cristo. Hoje é momento oportuno para que você deixe de ser um gentio que outrora viveu desprovido da presença do Senhor. Talvez você esteja separado da igreja, talvez seja estranho a comunhão dos santos, talvez você não tenha no seu coração um embate interior para se colocar a servir a Jesus Cristo. Talvez você não queira ser um missionário, nem um ministro do Evangelho, nem ser um oficial da igreja, nem liderar um ministério ou sociedade, nem ser sócio, nem participar em atividade nenhuma. Talvez você seja um total estranho a esta comunidade que se reúne neste lugar. E ainda hoje há tempo para que você se una a esse corpo local e a igreja invisível, fazendo parte da comunidade de Israel, sendo então povo de Deus. Talvez você esteja vivendo estranho às alianças, e elas não tenham sentido para você. O pacto das obras talvez lhe seja estranho. O pacto da graça talvez não tenha significado. Talvez você não entenda o que seja estar em aliança com Deus soberano. E nessa noite então há tempo para que você entre em aliança com Deus. Basta crer no Senhor Jesus Cristo, e Deus então estenderá a aliança dele eterna sobre a sua vida. Ou talvez você esteja vivendo sem esperança, desesperado, sem perspectiva do amanhã. Talvez você não saiba se vai chegar ao final da terça-feira, mas eu quero dizer para você que Deus pode dar esperança nas promessas dele à sua vida. E por último, aqueles que vivem sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. A palavra que Paulo usa aqui no grego é a palavra ateia, que dá origem na língua portuguesa à palavra ateu. Literalmente é alguém que ignora a existência de Deus. Literalmente é alguém que vive como se Deus não existisse. É verdade que os efésios tinham deuses, porém esses eram uma mera ilusão. Os efésios viviam alienados do Deus único e verdadeiro. Talvez você tenha muitos deuses: o Deus do presbiterianismo, o Deus aqui da Bíblia, esse livro. Talvez você tenha um Deus interior, talvez você tenha o Deus da religião cristã, mas você talvez esteja vivendo alienado do Deus único e verdadeiro. É aquilo que nós chamamos de ateísmo prático. É quando você canta no domingo, mas vive na segunda como se ele não existisse. É quando no domingo você ora, mas na terça-feira é como se ele não existisse. É como quando você contribui financeiramente na igreja, mas lá na quarta-feira, no meio das suas aflições, Deus desapareça. Viver sem Deus no mundo é ignorá-lo. E como há pessoas que o ignoram e passam a existência delas minuto a minuto ignorando, deixando
incapazes de buscá-lo pela oração, pela leitura da palavra, pela vida cristã, de aproximá-lo como um amigo, de encontrar nele esperança, de buscar nele uma identificação de uma cidadania neste tempo presente. Então Deus é o objeto de culto no domingo. Talvez o seu Deus seja uma imagem de escultura invisível posta neste templo, e no domingo você se dobra diante dela como se pudesse aferir algum bem, e se esquece que o Deus verdadeiro de contínuo nos abençoa no nosso relacionamento privado, porque Jesus diz que em secreto é que Ele te abençoa, é em secreto que Ele derrama bênção sobre você, mas em secreto no seu quarto, na sua vida, você deve buscá-lo. Não seja um ateu, não seja alguém sem Deus. Viver sem Deus é quando você não consegue levá-lo na sua vivência diária com você. Esse Deus é como uma roupa que você despe e lança no cesto e só vai vesti-la novamente em outro momento. Muitos de nós vivemos como se não houvesse Deus. Mas o apóstolo novamente nos diz: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você fizer, faça-o para a glória de Deus. Portanto, não viva sem Deus, porque se você o fizer, nesta noite eu o exorto, como ministro da palavra e dos sacramentos, que você morrerá sem Deus. E o fim daqueles que morrem sem Deus é o inferno. Viver no inferno significa viver sem Deus. Viva com Deus, para que você possa morrer com Deus. Curva sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós agora rogamos, Senhor, o apóstolo nos convida a meditar que outrora vivíamos assim. Então, como um cão que volta ao vômito, ou como um porco que depois de lavado torna ao lamaçal, assim nos tornamos nós que outrora vivíamos como gentios. Se por acaso no tempo presente estamos vivendo sem Deus, ou se no tempo presente estamos experimentando viver sem esperança, ou se nesses dias atuais nós vivemos sem amizade com o Senhor, ou, Pai querido, quer vivamos sem cidadania, ou sem o Senhor Jesus Cristo, nos assemelhamos de fato aos gentios, porque não deixamos de ser um incrédulo. Se por acaso vivemos assim, tem misericórdia esta noite de nós e restaura as nossas vidas. Ó bondoso Deus, cheio de misericórdia, nesta noite concede vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados, que vivem sem Deus, que são inimigos do Senhor, que vivem, Pai querido, sem uma cidadania celestial, que vivem sem esperança e que vivem sem Deus. Visita-os com a graça, visita-os com o Espírito, a fim de que possam ser restaurados à plena vida. Pai, que nessa semana possamos viver a Tua presença em novidade de vida. É o que nós oramos com fé, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.